Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das maiores reviravoltas da ciência, a incrível caçada para descobrir qual molécula guarda o segredo da vida. Essa frase resume tudo, né? Por muito, muito tempo, a grande pergunta da biologia era: onde a vida escreve as suas instruções? E a nossa missão hoje é exatamente essa: seguir os passos dessa investigação científica fascinante. É uma história de persistência e de pura genialidade, que mudou completamente o jeito como a gente entende a vida. Então, vamos lá. No comecinho do século XX, a busca pela molécula da hereditariedade estava com tudo. E o principal suspeito, olha só, não era o DNA. A lógica da época parecia fazer todo sentido. De um lado tínhamos as proteínas, super complexas, com 20 letras diferentes para formar palavras, elas pareciam perfeitas para escrever o livro da vida. Do outro lado, o DNA, com só 4 letrinhas, parecia, simples demais. Era visto como um mero coadjuvante e ninguém sabia direito qual era o seu papel. Mas, como em toda boa história de detetive, uma pista inesperada apareceu e mudou o rumo de tudo. Vamos dar uma olhada no experimento que plantou a primeira sementinha da dúvida. Em 1928, Fred Griffith fez um experimento que a princípio parecia bem simples. Ele injetou bactérias inofensivas num rato, o rato viveu. Depois, pegou bactérias letais, mas mortas pelo calor. O rato também viveu. Mas aí, ele misturou as bactérias vivas e inofensivas com as letais já mortas. E o resultado foi chocante. O rato morreu. Alguma coisa nas bactérias mortas estava transformando as inofensivas em assassinas. Griffith deu um nome para esse fenômeno transformação bacteriana. Ele não fazia ideia do que era essa substância misteriosa, mas ele sabia que era algo muito poderoso. Foi a primeira vez que alguém viu, em laboratório, a identidade de uma célula ser completamente reescrita. E essa se tornou a pergunta de $1 milhão na biologia. O que, afinal de contas, era esse tal de princípio transformador? A caçada tinha começado. A resposta só viria 16 anos depois, com uma investigação super metódica e brilhante, liderada por Oswald Avery e sua equipe. O método de Avery foi de uma elegância impressionante. A equipe dele agiu como detetives de verdade. Eles pegaram o extrato das bactérias mortas e, de forma sistemática, foram eliminando um suspeito de cada vez. Destruíram as proteínas, mas a transformação continuou. Fizeram o mesmo com lipídios, carboidratos e nada. A transformação seguia firme. Mas no momento em que eles destruíram o DNA, a mágica parou. Acabou. A conclusão foi inevitável. Um verdadeiro terremoto na ciência. Pela primeira vez, existia uma prova direta de que o DNA, aquela molécula que todo mundo achava simples demais, era o verdadeiro portador da informação genética. O dogma da proteína estava com os dias contados. Mas, sabe como é? Mesmo com a evidência de Avery, muitos cientistas ainda duvidavam. Era preciso uma prova final, algo que ninguém pudesse contestar. E essa prova veio de um experimento tão genial quanto inusitado, que ficou conhecido como o experimento do liquidificador. Hershey e Chase usaram um vírus que infecta bactérias. A grande sacada foi como eles etiquetaram esse vírus. Eles sabiam que a capa do vírus é de proteína, que tem enxofre, mas não fósforo. E o DNA lá dentro tem fósforo, mas não enxofre. Então, o que eles fizeram? Criaram um lote de vírus com a proteína radioativa e outro lote com o DNA radioativo. Assim, dava para seguir cada parte separadamente. Com os vírus devidamente marcados, eles deixaram que fizessem o que sabem fazer de melhor: infectar bactérias. E aqui vem a parte genial, que deu nome ao experimento. Para separar os vírus que ficaram do lado de fora das bactérias, eles literalmente colocaram a mistura num liquidificador. A agitação foi suficiente para soltar os vírus da superfície das células. Simples assim. O resultado foi de uma clareza absurda. A radioatividade da proteína ficou do lado de fora. Já a radioatividade do DNA foi encontrada dentro das bactérias. Isso só podia significar uma coisa: apenas o DNA entrava na célula para dar as ordens e comandar a produção de novos vírus. Pronto, fim de papo. O caso estava encerrado. O DNA era, sem sombra de dúvida, a molécula da hereditariedade. Essa descoberta não foi só o fim de um mistério. Foi, na verdade, o começo de uma revolução. Vamos ver como isso tudo se desenrolou.
O que Avery, Hershey e Chase provaram foi um conceito radical para a época. As instruções da vida não eram uma força mística, eram um código químico, uma sequência de moléculas que podia ser guardada, copiada e passada adiante de geração em geração. E o ritmo do progresso a partir daí foi simplesmente impressionante. Um aninho depois do experimento do liquidificador, a estrutura da dupla hélice foi descoberta. Em 2003, a gente já tinha lido todo o genoma humano, e hoje estamos aprendendo não só a ler, mas a reescrever esse código. E por que isso tudo importa tanto? Porque, basicamente, toda a biotecnologia moderna está construída em cima dessa descoberta. Diagnóstico de doenças, desenvolvimento de vacinas, agricultura, tudo isso só é possível porque a gente sabe que o DNA é o manual de instruções da vida. O ponto principal é este. Cada avanço que a gente vê hoje em genética e medicina é um capítulo que só pôde ser escrito porque esses pioneiros resolveram um mistério fundamental de quem carregava o código da vida. Essa jornada, do tubo de ensaio ao genoma humano, nos mostrou que o DNA é de fato a história da vida. E nós estamos só começando a entender a profundidade dessa narrativa. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Agora que a gente pode ler e cada vez mais editar essa linguagem universal, qual será o próximo capítulo que a humanidade vai escrever na história da vida?